O sangue derramado é vermelho. É um tubo bastante estreito, que vai ser difícil de acreditar que haverá outro caminho. Porém, ele corta o preconceito, que nos leva a temer uns aos outros. Pensa comigo aqui. Um cara foi escravizado, sofreu pra caramba e mesmo assim tentou não odiar ninguém. O outro passou praticamente pelas mesmas coisas e virou exatamente aquilo que ele mais odiava. E no meio disso tudo tem um cara que nem quer ser herói, mas é o único que faz o que é certo. Isso aqui não é só One Piece. Isso aqui é sobre a gente. Porque hoje a gente vive numa época meio estranha, né? Tudo virou lado, tudo precisa ser dividido. É como se só existisse dois caminhos. Ou você tá de um lado, ou você tá do outro. E no meio disso tudo, parece que ninguém mais para pensar. Ninguém questiona, ninguém tenta enxergar além do próprio lado. Só que One Piece nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre escolher um lado. Sempre foi sobre uma coisa muito mais simples e muito mais difícil também. No fim, não é só sobre o lado que você tá. É sobre o que você faz quando ninguém tá olhando. Olha o Arlong. O cara sofreu, foi humilhado, viu o povo dele sendo tratado como inferior, só que ao invés de quebrar esse ciclo, ele continuou. Ele começou a odiar humanos, a oprimir e fazer exatamente a mesma coisa que fizeram com ele. Agora olha Fischer Tiger. O cara sofreu tanto quanto, ou até mais, ele tinha motivo para odiar. E mesmo assim, ele tentou não deixar isso definir quem ele era. E antes de morrer, ele ainda pede para esse ciclo parar. A mesma dor, vidas parecidas e escolhas completamente diferentes. Aí tem Monkey D. Luffy, que é aqui que muita gente entende tudo errado. O Luffy não luta por ideologia, não luta por sistema. Ele mesmo fala que não quer ser herói. Mas mesmo assim, ele salva pessoas, ele enfrenta a injustiça, ele bate de frente com quem for. Não porque alguém mandou, mas porque para ele tá errado e pronto. Agora olha para a vida real. Hoje as pessoas brigam por um lado, defendem uma ideia, discutem o tempo todo, mas esquecem do mais importante: o caráter. One Piece prova que muita gente está vivendo errado. Quando começa a justificar a atitude errada só porque está do lado certo, porque no fim não importa o que você defende. Se suas atitudes são erradas, você já virou aquilo que você dizia odiar. One Piece nunca foi sobre lado, sempre foi sobre quem você escolhe ser. Em One Piece, o próprio mundo mostra isso. Um poder que controla tudo, que decide o que pode ou não ser conhecido, que apaga a história, que esconde a verdade. Um governo mundial que tentou apagar o passado, destruir conhecimento e controlar o futuro através da ignorância. Mas e o outro lado? Também existe aqueles que, movidos por revolta, acabam ultrapassando o limite e deixam o ódio guiar suas ações. E aí, tudo se perde. Porque quando você começa a acreditar que qualquer atitude é válida só porque você está lutando do lado certo, você já começou a afastar dele. Precisamos aprender com One Piece. Em vez de achar que o lado certo é a direita ou se o lado certo é a esquerda, precisamos olhar para a nossa humanidade e os nossos princípios. O que é certo, o que é errado. Quem define o que é certo, quem define o que é errado. Talvez a gente tenha que ser apenas mais humanos. Você aí, acha que o One Piece tem um lado? Direita? Esquerda? Se você acha, talvez você esteja completamente errado. Esse vídeo foi para poder trazer um pouquinho de como o One Piece trata de caráter. Porque existem pessoas boas e ruins nos dois lados. E vivemos numa época muito polarizada, principalmente no país onde vivemos. E cara, precisamos enxergar essa obra com um olhar diferente. Porque vai do indivíduo, vai das suas escolhas, vai do que você decide ser.
Esquece a politização, esquece, assista One Piece com um olhar e um aprendizado que a obra pode te trazer para o seu pessoal, independente de qual lado você vai seguir, porque existe piratas bons, existe marinheiros bons, como existe piratas ruins, existe marinheiros ruins. Fica essa mensagem para você. E antes de desligar aí, antes de pular, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário para ver se eu só estou viajando ou se essa opinião é válida para você. Valeu e até o próximo Papo Otaku. Can I be your superhero?